O senhor disse que este curso aborda sobre transformadores. Aí a gente pergunta para o senhor, quais conceitos são discutidos sobre esse componente do sistema elétrico? Olha, olha, a parte de transformador é uma parte muito interessante. E a gente aborda diversos aspectos. Eu vou começar pelos transformadores de potência. Ali existem dois tipos, tem os transformadores monofásicos e os trifásicos. Então a gente aborda as características desse transformador, principalmente no conceito de ligação, por exemplo, ligação delta, ligação estrela, e potência, enfim. A gente aborda também, por exemplo, existem situações onde, sei lá, um transformador que for, mas você tem ali alguns transformadores monofásicos. Será que é possível construir um transformador trifásico a partir de transformadores monofásicos? Claro, a resposta é sim. Então a gente mostra como que isso é feito, como que deve ser feita a conexão, enfim. Outro aspecto muito importante que é abordado nesse curso são os transformadores de potencial e os transformadores de corrente. Os transformadores de potencial eles têm por objetivo permitir que você monitore tensões muito elevadas, sei lá, 138 kV, como que você monitora isso no painel de uma subestação? Então, os TPs fazem esse serviço. Os TCs, está passando uma corrente muito alta pela linha de transmissão. Como que você monitora o nível dessa corrente a partir da subestação? Então, a gente aborda o funcionamento desses dois dispositivos. A gente aborda também um conceito muito importante, que eu, na minha experiência viajando pelas indústrias do Brasil, eu tenho percebido. É normal chegar na indústria você encontrar, por exemplo, um TP, que é um transformador de corrente, danificado. E na grande maioria das vezes, o dano acontece por falta de conhecimento sobre como que esse dispositivo funciona. Então a gente aborda, por que queimou? Por que danificou? Qual foi o erro? Em boa parte das vezes o erro é operacional, ou seja, a pessoa que manipulou aquilo ali cometeu alguma falha. Então a gente aborda isso daí para quê? Para que o eletricista, ao trabalhar com esse tipo de componente, ele saiba, opa, isso aqui eu não posso fazer, porque se fizer vai acontecer aquilo. Então a gente trata dessas questões. Uma outra questão também que a gente aborda é sobre defasagem, sobre conexão de transformadores de potencial, para que as defasagens sejam conhecidas, para que a gente consiga fazer o monitoramento trifásico de maneira correta. Então a gente dá uma abordagem bem ampla em cima dos TPs e os TCs, porque são dispositivos muito utilizados e importantíssimos no sistema elétrico, principalmente na proteção. É certo. Professor Sérgio, como os relés de proteção são abordados nesse curso? Conforme eu disse agora há pouco em outra questão, existe uma infinidade muito grande de relés. E é importante que o aluno entenda como que isso funciona. Hoje na indústria você encontra uma característica interessante, você vê relés na indústria de todas as idades, relés com 30, 40 anos de uso, relés com 10 anos de uso e relés mais recentes, que são aqueles da IEC 61850. Então é importante que o aluno entenda como que esse componente funciona pelo lado de dentro. Às vezes ele sabe até usar, mas o que acontece do lado de dentro? E é importante conhecer essa questão para que ele, sabendo como que funciona, ele evite ligações erradas, evite interpretação errada dos resultados que esse dispositivo apresenta. Então, respondendo à sua questão, a gente discute sobre os diversos tipos de relés. Os antigos eram definidos por números, relé 23, né? Relé 50, relé 51, cada número tem uma característica. Então a gente aborda isso, inclusive tem uma tabela lá na apostila que vai falando o que é cada um desses números, para que o aluno que não estiver lembrando vá lá e olhe. E a gente discute também como que eles funcionam. E por fim, a gente aborda os relés, mas agora pela ótica da 61850. A ideia é que nesse ponto o aluno ele tem uma visão bastante ampla sobre os conceitos de relés em todas as gerações que ainda são encontradas dentro dos parques industriais aqui.